Bomba Virgínia entrou no recinto com ares de quem sabia que não seria só mais um dia comum. Ela não estava ali para lançar produto, gravar publi, nem para divulgar mais uma trend viral. Estava na mira de uma das CPIs mais tensas dos últimos anos. Uma que busca desvendar os bastidores nada glamurosos do lucrativo e obscuro mundo das apostas online. E mais, ela estava lá para explicar sua relação direta com uma das maiores casas de apostas do país, a Esportes da Sorte. Mas nada, absolutamente nada, prepararia o público para o que viria a seguir. A entrada da influenciadora foi registrada como se fosse uma estreia de cinema. Câmeras ligadas, flashes disparando, senadores ajeitando os microfones. E ali, no centro do redemoinho, ela. Sentada vestindo um moletom cinza claro e segurando uma garrafa d'água, sua expressão era de alguém que tentava controlar o nervosismo, mas cuja tensão transbordava pelos olhos. Ao lado, Zé Felipe, marido, cantor e agora escudo emocional, acompanhava com olhar atento. Mas o que parecia uma simples oitiva, logo se transformou em um verdadeiro duelo de gigantes. De um lado, a influenciadora mais seguida do país. Do outro, uma senadora implacável. E as faíscas começaram a voar. O embate começou com sutilezas, mas logo tomou proporções dramáticas. A senadora Soraya Tronic, relatora da CPI, conhecida por sua retórica firme e faro investigativo, não poupou palavras ao confrontar Virgínia. Questionamentos sobre sua parceria milionária com a Esportes da Sorte foram disparados com precisão cirúrgica. Os holofotes se voltaram para uma cláusula do contrato, apelidada nos bastidores de cláusula da desgraça. Uma possível bonificação, baseada diretamente no prejuízo dos apostadores. Um rumor que vinha sendo ventilado na imprensa e que agora, no calor da CPI, era jogado na mesa sem anestesia. Virgínia, visivelmente abalada, negou a existência da cláusula com veemência. Mas a dúvida já estava plantada no imaginário coletivo. E quando um vídeo promocional antigo, de 2022, foi exibido, onde ela aparecia vibrando ao ganhar uma bolada numa jogada aparentemente simples, a sala explodiu. A influenciadora, já sob forte pressão, elevou o tom. "Ah não, senadora, isso aí é de 2 anos atrás. Hoje é diferente. Pega um vídeo atual", rebateu em voz embargada pela exaustão emocional. O público segurava a respiração, o Brasil assistia incrédulo. Era o auge do confronto e nada ali parecia ser encenado. Tudo era real, dolorosamente real. Mas o clima tenso não se limitou à sala da CPI. Enquanto as perguntas se multiplicavam, os bastidores fervilhavam com especulações ainda mais graves. Descobriu-se que os vídeos de Virgínia jogando em plataformas de aposta eram gravados usando contas de demonstração. Contas fornecidas pelas próprias casas, com condições artificiais, saldo elevado, zero risco. Isso caiu como dinamite nas redes sociais. Afinal, muitos seguidores acreditavam estar vendo a influenciadora jogando de verdade, com dinheiro real. Agora, sabiam que era tudo encenado. O impacto foi imediato. Influenciadores passaram a ser questionados, o público se revoltou e, como se não bastasse, Luana Piovani, a atriz que nunca perde a chance de entrar no ringue, resolveu dar sua opinião. E ela não veio com panos quentes. As críticas foram tão duras quanto públicas. Stories inflamados, frases cortantes e acusações que só aumentaram o tom de gravidade em torno do caso. Enquanto isso, do lado de dentro, o clima era de interrogatório constante. E o que parecia ser apenas uma convocação simbólica virou o centro de um escândalo que não mostrava sinais de desaceleração. A CPI ganhava contornos de reality show político e Virgínia, querendo ou não, era agora a protagonista de um dos episódios mais polêmicos da história recente da internet brasileira.
Se o início da sessão já havia sido eletrizante, o que veio a seguir ultrapassou todos os limites do previsto. Bastou a palavra comissão ser substituída por comissão sobre perdas, para o clima se tornar mais denso que neblina de filme no ar. A narrativa que até então orbitava em torno de contratos publicitários ganhou contornos quase conspiratórios. Documentos começaram a circular entre os senadores, sob sigilo, é claro, com indícios de que mais de uma influenciadora poderia estar sendo investigada por manter acordos semelhantes com casas de apostas. Mas quem estava na berlinda era Virgínia. E quando a senadora Soraya começou a destrinchar os termos do contrato, linha por linha, palavra por palavra, o silêncio na sala era de cortar com faca. Uma planilha foi projetada em telão, revelando os supostos resultados financeiros da campanha de Virgínia. Picos de cadastros, fluxos altíssimos de novos apostadores. E, segundo as investigações, um volume surpreendente de perdas concentradas nos 3 primeiros meses de campanha. Isso acendeu o alerta vermelho. Não era apenas uma publicidade comum. Era uma engrenagem de conversão massiva para uma plataforma que, segundo os especialistas ouvidos pela CPI, opera em uma lógica de ganho unilateral. A empresa lucra sempre, o apostador quase nunca. E nesse campo de batalha digital, a figura da influenciadora se tornava um elo fundamental da cadeia. Foi nesse momento que os ânimos começaram a sair do controle. A troca de farpas entre Virgínia e a senadora Soraya ultrapassou o limite do embate político e ganhou tons emocionais. A influenciadora já não escondia o incômodo. A senhora está querendo me incriminar por fazer publicidade de algo que era permitido e regulamentado. Isso é injusto, disse com voz trêmula, porém firme. Soraya respondeu à altura. Não se trata de julgamento moral, senhora Virgínia. Trata-se de entender se houve omissão dolosa ou indução ao erro. A temperatura subiu e os olhares trocados ali diziam mais que qualquer palavra dita ao microfone. Em meio à tensão crescente, um elemento novo entrou em cena e virou a chave narrativa. A análise de dados feita por um perito digital convidado pela comissão. Segundo ele, os vídeos de Virgínia tinham potencial de alcance superior a campanhas de TV em horário nobre. Foram mais de 200 milhões de visualizações somadas, com picos de acesso às plataformas de apostas diretamente ligados à publicação dos vídeos. A comissão passou então a tratar o conteúdo não apenas como propaganda, mas como vetor de comportamento em massa. Era um outro nível de responsabilidade, um outro tipo de influência. E Virgínia, até então vista como garota propaganda, era agora retratada como epicentro de um sistema de indução ao consumo. O cenário, que já era tenso, beirava agora o explosivo. Foi então que o fator externo mais inesperado do dia invadiu o noticiário: Luana Piovani. A atriz, conhecida pela língua afiada e pelo total desinteresse em agradar, decidiu não apenas comentar o caso, mas entrar de sola no furacão. Seus stories viralizaram em minutos. Em um deles, visivelmente revoltada, Piovani disparava contra a influenciadora. Chega de fingir que isso é normal. Essa gente lucra em cima da desgraça dos outros e ainda usa Deus como escudo para justificar. A frase correu como rastilho de pólvora. Em menos de 1 hora, o nome de Luana já era o mais citado no X, antigo Twitter, dividindo os holofotes com a própria CPI. Mas não parou por aí. Ela repostou vídeos antigos de Virgínia, fez comparações com campanhas internacionais de jogos de azar e chegou a sugerir que houvesse uma responsabilização judicial para influenciadores que, segundo ela, brincam com vidas alheias por alguns milhões a mais no bolso. A internet dividiu-se instantaneamente. Fãs de Virgínia saíram em defesa da influenciadora, enquanto críticos engrossavam o coro de Luana.
Foi um choque de titãs que ultrapassou as paredes do Senado e se instaurou nas redes sociais, nas mesas de bar, nos grupos de família e nos bastidores da imprensa. Agora, não era mais apenas uma questão contratual. Era uma batalha de reputações em escala nacional. A briga pelo controle da narrativa estava oficialmente escancarada. No auge da polêmica, quando todos esperavam um novo colapso emocional ou uma saída às pressas do plenário, Virgínia surpreendeu. Ela respirou fundo, engoliu a raiva e passou a adotar um discurso técnico e defensivo, cuidadosamente moldado por sua equipe jurídica. Alegou desconhecimento de cláusulas específicas, reforçou que seguiu as diretrizes do CONAR e repetiu que jamais teve acesso a qualquer dado que indicasse prejuízo de seguidores. Meu papel sempre foi promover com responsabilidade. Nunca incentivei o vício, declarou. No entanto, a comissão já havia convocado representantes das casas de apostas, que deverão apresentar em sessões futuras relatórios internos sobre as conversões feitas através dos links de influenciadores. E aí reside o verdadeiro risco. Caso fique comprovado que campanhas como a de Virgínia geraram lucros bilionários baseados na perda de jogadores inexperientes, muitos deles jovens e vulneráveis, o caso pode sair do campo da ética e entrar no da responsabilização civil. O clima de tensão que se instaurou era um presságio. Todos ali sabiam, as próximas semanas serão decisivas. E no centro da tempestade, ela, Virgínia Fonseca, transformada de influencer em figura-chave de uma investigação que pode alterar o futuro da publicidade digital no Brasil. Mas ainda não acabou. E o que virá a seguir vai ser ainda mais bombástico. Enquanto a tempestade se intensificava nas redes e nos bastidores políticos, algo ainda mais surpreendente aconteceu. O nome de Virgínia começou a circular em relatórios de inteligência fiscal. Sim, a Receita Federal teria solicitado documentos à CPI relacionados à movimentação financeira de influenciadores vinculados a casas de apostas. O motivo? Identificar possíveis inconsistências em declarações de renda e cruzar dados com os pagamentos efetuados por empresas sediadas no exterior, como a Esportes da Sorte, cuja sede jurídica se encontra em território considerado paraíso fiscal. Com isso, a situação que já era delicada entrou em um novo patamar de risco. A investigação agora extrapolava os limites da CPI e passava a envolver outros órgãos, como o COAF e o Ministério Público. Boatos de que haveria uma lista com nomes de pelo menos 12 influenciadores de grande alcance sendo investigados caíram como uma bomba. E adivinhe só, Virgínia, como a maior delas em número de seguidores e engajamento, está no topo dessa lista. Nessa altura, o foco deixou de ser apenas o contrato. Agora, o país queria entender a origem e o destino dos milhões recebidos, como esses valores circularam, se foram corretamente declarados, e o mais delicado, se há indícios de ocultação de ganhos. Um cenário que deixou até os mais experientes parlamentares em alerta. Não se trata mais de uma simples prestação de contas à opinião pública. A coisa pode virar caso de polícia.